Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança, uma conversa sobre segurança pública no estado de São Paulo. E hoje, em nosso estúdio, um parlamentar e um especialista no assunto a ser discutido. E você, que também participa, mande sua crítica, sua sugestão ou sua história para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. E o assunto de hoje é o lançamento do Programa de Segurança em Turismo e Hospitalidade que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, um conjunto de soluções para mobilizar o trade hoteleiro e disseminar a cultura da segurança. Os nossos convidados são o deputado Coronel Telhada, do PSDB, e a doutora Fernanda Erbella, que é delegada da 2ª DEATUR, a delegacia especializada no atendimento ao turista. Muito obrigado pela presença, deputado. Obrigado pelo convite. Doutora Fernanda. Vamos saber um pouco do lançamento desse programa de segurança em turismo, em hotelaria e hospitalidade, que aconteceu aqui nesta Casa de Leis. Vamos conferir. Com a iniciativa do deputado Coronel Telhada, do PSDB, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, o Conselho Estadual de Turismo e outras entidades realizaram um seminário para discutir segurança em turismo e hospitalidade. Graças à diplomacia brasileira, o Brasil não é alvo de atentados terroristas, o que é um diferencial em termos de turismo no mundo de hoje, ressaltou o secretário de Estado de Turismo, Laércio Benco. São 70 estâncias turísticas e muitas outras cidades com potencial para receber turistas, disse o secretário, ressaltando a necessidade de se ter a sensação de segurança. A indústria do turismo é o maior elemento gerador de emprego e distribuidor de renda do país e do mundo. E você tem, enquanto o PIB negativo de 3% nos últimos anos, o turismo cresceu 1,2%. Responsável pela 2ª DEATUR, delegacia especializada em atendimento ao turista, a delegada Fernanda Erbella falou sobre o número de eventos realizados em São Paulo e o que representa em termos de segurança pública. Eu acho essencial isso tudo que fizemos hoje, essa grande troca de experiências e essa parceria entre a iniciativa privada e a segurança pública. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no estado de São Paulo, Bruno Omori, apresentou a pesquisa do setor com a percepção de segurança e os riscos inerentes ao negócio. Tudo que envolve a segurança no turismo e como a gente pode realmente fortalecer o turismo do estado de São Paulo e, posteriormente, o turismo do Brasil, trabalhando a segurança como fator estratégico de desenvolvimento social e econômico. Segurança não é despesa, é investimento, defendeu o coronel Adilson de Toledo Souza, ao apresentar o programa de segurança e os objetivos: minimizar riscos, disseminar a cultura de segurança e modelos de gestão com a participação efetiva de todos os atores. As pessoas, até para escolher um destino turístico, para poder desfrutar disso, ela olha primeiro o fator de segurança. Então, nada mais justo que a gente considerasse a segurança como um fator estratégico, né, de negócio de turismo, de hospitalidade. Então, daí nasceu essa ideia da gente fazer esse programa para tentar começar a disseminar essa cultura de segurança e, obviamente, alavancar também outras áreas, como a parte de geração de sistemas, equipamento, tecnologias, e poder trazer isso de uma forma já customizada e direcionada para esse trade. Deputado Coronel Telhada, muito bem-vindo. O que o senhor achou do lançamento deste programa? Nesta Casa de Leis é importante aqui que se discute o orçamento público do Estado, porque é importante que seja disseminada essa cultura de segurança, deputado. Jorge, é o seguinte, turismo é um assunto muito importante que muitas vezes não se leva em consideração, porque até pela loucura de São Paulo, do dia a dia, indústrias, comércio, aquela loucura toda, eu acho que o turismo nunca teve o lugar que ele merece no interesse das instituições estaduais. Eu acho que agora o pessoal tem acordado nesse aspecto e visto o grande filão que é o turismo, não só na parte financeira, como na parte institucional, na parte política. Eu acho que quando você faz uma boa apresentação do Estado, você faz uma boa apresentação da cidade, politicamente você ganha muito. Porque não é só o pessoal de fora que vem para o turismo, nós mesmos fazemos turismo na nossa cidade. E quando você tem uma boa receptividade, você tem uma boa segurança, você tem uma boa estrutura, todo mundo ganha com isso. Inclusive as instituições políticas que falam, nossa, que planejamento, que segurança, que bacana, etc. e tal. Então eu acho que esse assunto demorou muito para ser discutido. Eu acho que a Polícia Civil aqui, representada por uma das mais belas e competentes delegadas, você sabe que eu sou seu fã, doutora Fernanda. Doutora Fernanda, uma das mais belas e competentes
delegadas de polícia. A Polícia Civil deu um passo nesse aspecto quando cria a DEATUR, quando cria uma delegacia voltada ao turismo, é muito importante isso. A Polícia Militar fica até numa situação difícil de se criar alguma coisa específica, porque você acaba atuando em todos os setores. Onde há turismo, nós temos o policial militar, que atua no patrulhamento normal, acaba se envolvendo no turismo. Mas eu acho que é um assunto importante para se discutir junto à Polícia Militar também, até numa matéria específica de tratamento ao turismo. Nós tínhamos antigamente, não só na Polícia Militar, como na Força Pública e na Guarda Civil, nós tínhamos pelotões de intérpretes que agiam no centro de São Paulo, eram policiais militares que falavam outras línguas e eram empregados em comissões. Nos grandes eventos eles voltaram, não voltaram com as bandeirinhas dos países? Não, existem os intérpretes na polícia, mas eles não são empregados como deveriam ser na época do turismo. São mais empregados em missões específicas, missões diplomáticas, missões em comissões internacionais. Então, quando foi trazido esse assunto aqui na Assembleia pelo Coronel Adilson, aliás, quem não sabe, o Coronel Adilson, ele é meu amigo há muito tempo, fez a carreira no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, e ele é um dos fundadores do GAT, do Grupamento de Ações Táticas Especiais, do qual eu sou um dos fundadores também, quando nós éramos tenentes. Em 1987 nós fundamos o GAT. Então, eu tenho uma relação de amizade muito grande com o Adilson, extra-corporação, e ele está muito voltado, focado para esse assunto, junto com o Bruno Moura e junto com o pessoal. Então, é um assunto legal de se discutir, é um assunto que tem que haver a participação de todos, e como foi convidada a doutora Fernanda e nós fomos convidados também, o assunto é segurança e hospitalidade, é um assunto que tem muito a ver. Porque quando se fala em turismo, se pensa muitas vezes em tudo. No veículo, no hotel, onde vai levar, na comida, mas não se fala em segurança. E segurança faz parte da vida do cidadão. 24 horas. 24 horas. Eu já falei, acho que uma vez isso aqui, a doutora Fernanda, creio que pode até corroborar com a minha ideia, a segurança vem do tempo das cavernas. Quando você tinha um homem, uma mulher, uma família, um grupo vivendo numa caverna, você já falava em segurança. Tinha aquele que tomava conta do grupo, tinha o que ia caçar, tinha o que ficava administrando o interior da caverna quando falta. Enfim, é segurança. A segurança, ela se introduz em todos os assuntos. Ela trabalha com a saúde, ela trabalha com a educação, ela trabalha com a administração, em todos os setores da sociedade, inclusive dentro da família, dentro da igreja, nós falamos em segurança. É que as pessoas não percebem e não gostam de falar nisso. Sim. Mas a boa segurança não é aquela que não aparece também? Sem dúvida, né, doutora Fernanda? A gente não fala, mas quando ela falta... Eu falei nisso, acho que Espírito Santo. Veja, Espírito Santo, o caos Espírito que virou, Santo. afasta todo turista, traz grandes problemas para quem... Eu acho que eu falei nisso também lá no assunto. Na oportunidade. A segurança bem feita é aquela que ninguém nota. É aquela que a pessoa chega, ele participa do evento com tranquilidade, sai feliz da vida, vai para casa tranquilo e ele nem notou a segurança. E é justamente aí que ele fala mal da segurança. Para que aquele monte de homem de terno? Para que aqueles policiais? Para que a delegada no evento? Não tem necessidade, não. Justamente por eles estarem ali é que não houve problema. Então, segurança, eu cito esse exemplo sempre. A segurança, eu aprendi isso na rota e nunca esqueci, com um dos nossos comandantes na época, o então Major Gilson Lopes, ele dava esse exemplo, e é muito sábio esse exemplo. Quando você apreende uma arma, você apreendeu um revólver, você olha lá no relatório, uma arma apreendida. Grande coisa, né? Uma arma. Na estatística é só uma arma apreendida. Mas quantas vidas poupadas? Quantas vidas foram salvas porque aquela arma foi retirada? Quantos roubos foram evitados porque aquela arma foi... Isso não tem como medir, não tem como mensurar. Então você vê como a segurança é um caso triste, né? O verdadeiro valor dela a gente não consegue medir. Gozado isso, né? Doutora Fernanda, bem-vinda. Vamos rememorar o evento, o lançamento do programa de segurança em hospitalidade e na hotelaria. O significado desse congraçamento também. A gente tinha lá um coronel da Polícia Militar, o coronel Adilson, a experiência, a expertise do deputado Coronel Telhada, a contribuição da Polícia Civil lá. O lançamento do programa, ele é um programa privado, lançado dentro de uma associação, né? E é a grande parceria entre o setor público com o privado. Acho que a polícia não consegue fazer nada sozinha e a iniciativa privada precisa da polícia. Então, essa relação junta, eu acho que é realmente um grande ganho para todos, né? Esse programa, ele contempla, por exemplo, a comunicação rápida entre um hotel com a polícia. Então, veja, por exemplo, o DEATUR trabalha bastante com uma criminalidade que acontece no lobby de hotel, né?
Então, no lobby de hotel teve um furto. Aquele furtador que furta naquele hotel, ele furta também em outros hotéis, ele furta também no aeroporto. Já tem um modus operandi. O mesmo modus operandi. Sim. E também furta em centro de feiras, centro de exposições. Então, essa parceria entre o público e o privado, ela facilita muito. Esse gerente de hotel, ele passa para a segurança do hotel e a segurança do hotel passa para a polícia. Olha, esse fez hoje com essa, e foi pego por essa câmera do circuito interno. Então, a gente já consegue identificar, poxa, esse foi preso em flagrante hoje, então já vou esclarecer este crime. Então, isso facilita muito esse congraçamento entre as instituições, acho que é um grande ganho. Explica o funcionamento da DEATOR para quem não conhece, né? Aliás, são várias delegacias. A senhora é titular da segunda delegacia, segunda DEATOR, que fica em Congonhas. Para quem não sabe, é uma cidade que tem aqui que recebe milhões de pessoas todos os anos. Acho que são 60 milhões ali no Congonhas. São 60 mil passageiros por dia. 60 mil passageiros por dia, só passageiros. Fora quem trabalha, funcionário das companhias aéreas, aeroportuários, aeroviários. É uma cidade. O DEATOR é uma divisão, é a divisão especializada de atendimento ao turista. E é um grande ganho que o Estado de São Paulo recebeu essa divisão. A gente vê que ela foi pioneira no Brasil. Muitos outros estados vieram conhecer o trabalho do DEATOR para também implantar isso em outros estados. E essa divisão, ela contempla 6 delegacias especializadas de atendimento ao turista. A primeira delegacia, ela fica dentro do mercado municipal, que é um ponto turístico extremamente visitado pelos turistas em São Paulo. É o segundo ponto mais visitado. O segundo mais visitado? É. O primeiro... Avenida Paulista. Avenida Paulista. Avenida Paulista. Tá. E o mercado municipal, ele é bem central. Isso facilita com que os turistas centrais e as agências de turismo também procurem essa delegacia, né? Essa delegacia funcionou durante anos na Avenida São Luís, ela era bem conhecida ali. Sim, era ali na época São que Luís, as agências de turismo Ipiranga. E as companhias aéreas tinham seus escritórios lá, mas hoje elas estão disseminadas pela cidade toda, então não justificaria continuar lá. Então hoje ela está dentro do mercado municipal. Essa delegacia também é responsável pelas grandes feiras e eventos de São Paulo. Então Fórmula 1, esses grandes shows que necessitam a proximidade da Lollapalooza, a polícia esteve presente, o Salão do Automóvel, e também há um posto avançado dessa delegacia dentro do ANB, né? Então o ANB é público, então tem uma delegacia lá dentro. A segunda delegacia de proteção ao turista é a delegacia do qual hoje eu sou chefe, que é a delegacia do aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto extremamente movimentado, porque ele concentra a sua operação somente durante o dia, né? Ele chegou há 80 anos atrás, mas a cidade foi crescendo e hoje ele incomoda a cidade, então ele fecha durante a noite. Recebemos 60 mil passageiros por dia, é um aeroporto muito movimentado. E o número de ocorrências também é proporcional a essa demanda de passageiros? Não, conseguimos ter índices bem favoráveis, que eu acredito que nem na Suíça temos os índices que hoje temos lá. São índices bem favoráveis. Bom, a terceira delegacia fica onde? A terceira delegacia fica no aeroporto de Guarulhos, aeroporto extremamente movimentado, com voos internacionais. Quarta delegacia fica em Viracopos, que era um aeroporto muito pequeno, somente de carga. Hoje ele tem também passageiros e está em expansão. Sim. A quinta delegacia, a delegacia do Porto de Santos. Então ela atua também para o recebimento de turistas que chegam dos navios. Aliás, 2 navios esse ano, mas ano passado eram 7 navios, milhares de pessoas embarcando em Santos. Esse ano foram 7, tiveram anos passados que tinham até 20. 20? Né? 20, chegaram até 20. E a sexta delegacia, por fim, de proteção ao turista é o DEUPON, é a delegacia do Metropolitano, que atende os turistas que se utilizam das linhas do trem e do metrô. Sim. Deputado Coronel Telhada. Só lugar tranquilo. Você percebeu, né? Posso fazer um gancho? Por favor. Adoro atrapalhar o programa. Né? Não, por favor, deputado. Eu quero falar uma coisa aqui para o nosso telespectador, que o pessoal fala, esse telhado só inventa. A doutora Fernanda falou que os índices, ela até deu risada, porque a turma não acredita. Ela falou que são índices melhores do que a Suíça. Aí a turma falou, até parece, a polícia de São Paulo. Eu desafio a polícia da Suíça a vir trabalhar aqui no lugar da gente. Eu desafio a polícia de Nova York, talvez até segure a onda aí, porque é uma cidade pesada. Mas as polícias aí de Londres, a polícia de Miami, as grandes polícias, vem trabalhar com a gente aqui para ver o que a gente passa aqui. Eu falo isso porque quando eu era capitão, eu estava fazendo um curso na Polícia Militar,
e veio, lembra da época da polícia comunitária, né? Sim. A onda, polícia comunitária, aí veio... Inspiração inglesa, dos Bobs, que nem armados Não, andam, né? essa vem do Canadá. Essa é do Canadá. Royal Canadian Mounted Police, aquela polícia montada. Isso, aí veio um oficial do Canadá, vem aqui fazer uma palestra pra gente. Eu nunca esqueço como ele começou a palestra, doutora Fernanda. Ele começou assim, eu vim fazer uma palestra pra vocês, mas eu não tenho o que ensinar pra vocês. Assim mesmo. Eu sobrevoei a cidade de vocês e eu vi que vocês fazem milagre. Ele falou, vocês são a melhor polícia do mundo. Porque nós não teríamos capacidade de fazer, nos últimos 9 anos, isso em 99, eu era capitão ainda, nos últimos 9, 10 anos nós tivemos um homicídio no Canadá, ele falava. E nós tínhamos aqui uma média naquela época, nem lembro quanto, era um número absurdo. Então, quem faz um policiamento numa cidade que nem São Paulo tem que ser mágico. Tanto a polícia civil, a polícia militar, as guardas municipais. E o reconhecimento que a gente tem é nenhum por parte das instituições que deveriam reconhecer nosso serviço, por parte da mídia, por parte da sociedade, só reclamam. Eu como policial militar, a doutora como delegada, nós recebemos uma média aí de ocorrências por dia, de chamados no Copom, uma média de 35, 40 mil ocorrências por dia na cidade de São Paulo, o que vira no final do dia uma média de 10 a 15 mil ocorrências por dia. Aí numa semana, uma ocorrência sai errada, acontece um abuso, acontece um problema, pronto, a polícia militar não presta. Vamos extinguir a polícia militar, que a gente resolve o problema da segurança. Então eu acho que a sociedade nossa tem que pensar no que fala, tem que valorizar a polícia assim, porque apesar do salário ridículo que a gente recebe, do salário medíocre que esse governo, não, eu sou do PSDB, eu fico muito à vontade para falar disso, que esse governo não paga há mais de 20 anos, não se valoriza a segurança de São Paulo, dá um aumento de vez em quando e acha que fez um milagre e não fez mais que a obrigação. Então apesar desse salário ridículo que a gente recebe, das vantagens que nós perdemos ao longo dos anos, as polícias fazem um serviço excepcional com todos os problemas que ainda tem. Doutora, o que falar também desta segurança na rede hoteleira, nos flats, em toda São Paulo? Eu digo isso, ela está numa porta de entrada, uma das principais, que é o aeroporto de Congonhas. Eu lembro, inclusive, que muitas vezes havia assaltos, roubos, por exemplo, de pessoas executivas que saíam, pegavam um táxi ou um Uber e era assaltado no caminho, levavam um laptop, levavam valores, relógios, celulares. Como é que fica isso e como é que se combate essa criminalidade que está migrando? Em vez de ir para os bancos que já estão sem dinheiro, porque as transações são eletrônicas, eles, por exemplo, vão para os hotéis, ou seja, um hotel talvez tenha mais valor hoje do que uma agência bancária, né, deputado? Por favor, doutora Fernanda, como é que fica esse crime e como é possível a Polícia Civil antever, prevenir? Eu acho que essa é a palavra, né? A principal parte da prevenção é uma das coisas que estamos fazendo hoje, atacar o assunto, falar sobre o assunto. E eu gosto bastante de falar da parte preventiva, né? Porque eu falo, não é só quando você sai de um aeroporto. A segurança do turista, ela começa quando você sai da sua casa. Não adianta nada você sair da sua casa quando você retornar, a sua casa estar arrombada. Não adianta nada você sair feliz para as suas férias e postar no Facebook, partiu férias, ainda posta onde está no hotel. 25 dias fora. Então, assim, são cuidados. Ainda deixa a luz acesa. São cuidados que eu gosto de dizer para o turista seguro desde o momento que você sai da sua casa. Então, essa parte preventiva da Polícia Civil, como faz também a parte da Polícia Militar, acho muito importante. E uma das formas de prevenção é essa, é a aproximação da comunidade, do público com o privado. Então, começamos aí da parte preventiva. E em relação à parte da polícia, a gente consegue combater a criminalidade por parte da Polícia Civil através de investigação. Não fazemos nada sozinho, a parte de prevenção também precisamos da Polícia Militar. É esse trabalho conjunto, né? E uma das formas da investigação também é através da inteligência policial. E isso a gente não descansa nunca. A inteligência não dorme. Então a polícia está sempre trabalhando e o fortalecimento da investigação, da inteligência policial, a gente consegue pouco a pouco combater essa criminalidade. No tocante aos valores, é importante falar, porque se gira muito no aeroporto. A gente está falando daquele turista que desembarca aqui a negócio, ou até para fazer um tratamento, né? O turismo de saúde aqui é muito forte na cidade de São Paulo. Mas e as quadrilhas? Não ficam de olho também nesses turistas que chegam, que vão passar alguns dias aqui? Como é que é feito, por exemplo, a percepção de que aquela pessoa, na verdade, está ali no aeroporto só esperando alguém chegar para lucrar em cima?
Só para a gente deixar aqui claro para os nossos seguidores, porque parece uma sensação de insegurança que o turista chega e já é recebido por quadrilhas, né? E não é bem assim. Temos uma criminalidade que atinge aí os lobbies de hotel e a lobby de aeroporto, feiras, tal, que o principal delas é o furto. Né? Então é sem violência, é o furto. E o que a gente vê nesses anos aí, trabalhando frente ao turista, é que é o furto, que até é engraçado que tem alguns estados do sul que eles registram ocorrência, coronel, como furto de descuido. Como é que é? Furto de descuido. É o furto que só ocorre porque a vítima acaba se descuidando. Né? Então a gente vê que o perfil do viajante, ele é a trabalho. Sim. E aquele executivo, aquele trabalhador que está preocupado, que ele tem reunião, o emprego dele corre risco, ele tem uma audiência para fazer e ele está focado no trabalho e ele acaba se esquecendo de tomar cuidado com os seus pertences. E o outro perfil é o perfil do viajante em férias, né? Aquele viajante que está feliz, está relaxado, descontraído, muitas vezes com a família e acaba nesse relaxamento também se descuidando das bagagens, né? Então é a principal criminalidade que afeta os turistas. E ainda digo que não é só aqui no estado de São Paulo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O turista tem que tomar cuidado com a sua bagagem, porque é realmente aí o descuido, né? Ele acaba facilitando aí a ação do criminoso. O que mais se vê é a pessoa ali olhando para o celular, esperando chegar um Uber, esperando chegar um carona, alguma coisa, e descuidando da mala que está ali do lado no carrinho, né, Exatamente. doutora? Aí ele está facilitando a ação. E facilitou... O Jorge, é o seguinte, olha, a doutora, ela se posiciona muito bem. Primeiro, quando a gente fala em segurança, todo mundo acha que o Brasil é ruim, ao contrário, nós temos problema no mundo todo. Todos os aeroportos do mundo têm problema de furtos, problema de roubo na saída, todos os problemas com taxistas nós temos no mundo todo, furtos e roubos em hotéis nós temos no mundo todo, isso não é exclusivo do Brasil. O que ela falou muito bem, a prevenção. Quando se fala em prevenção, a pessoa de imediato acha que é problema da polícia. Não é. A prevenção cabe ao cidadão, principalmente ao cidadão. Por quê? É o que ela falou, o cara chega no lobby do hotel, ele deixa a mala e vai e a mala às vezes com uma criança tomando conta da mala e vai falar com o rapaz da recepção. Quando ele volta, a mala não está mais lá. De quem é a culpa? Da polícia. Sim. Ele chega no hotel, ele deixa a bagagem de lado, vai rouba, a culpa é da polícia. Quer ver um exemplo claro? Você está viajando às vezes por um interior, num local meio deserto, meio ermo, não vai acertar o cartão, você pega, vai tomar um café, comer uma comida, quanto que é? R$25. Você saca uma carteira com um monte de nota de 100, aí depois é roubado na estrada, a culpa é da polícia, não tem polícia rodoviária, não tem delegado, não tem capitão. Então sempre é culpa da polícia. Tudo bem, nós aceitamos essa responsabilidade, mas a culpa não é da polícia, a culpa é de todos nós. Nós devemos prevenir, a prevenção vem daí. Em vendo um indivíduo suspeito, ligar para a polícia, o 90. O que ela falou da investigação, da inteligência, através das imagens, o CFTV é importantíssimo. Não só nos hotéis, como nos aeroportos. Aquele indivíduo que está parado, não fazendo nada, aquele indivíduo que um dia praticou um roubo, um furto, outro dia praticou um furto. A polícia, com esses levantamentos, com essas informações, vai lá e já detém esse indivíduo, leva para averiguação, se faz uma cariação, se faz um levantamento, para se chegar numa possível quadrilha. Sim. Então é necessário de suma importância o cidadão entender que sem a participação do cidadão não há bons resultados no combate à criminalidade. Não basta você ter polícia, se você colocar 1000 polícias no aeroporto, você ainda vai ter problema. Entenda isso, o cidadão tem que entender isso. Não é a polícia que resolve a questão de segurança no país, é a participação de todos nós, sem exceção. E problemas nós temos no mundo todo. Doutora, só para fechar esse bloco, em um minuto apenas, falar também sobre essa colaboração. A população, de maneira geral, colabora, que a gente está falando do turista, é uma pessoa vulnerável ali, principalmente quando ele perde a sua carteira, sem o cartão de crédito ou o celular, ele não sabe nem para quem ligar. Celular, isso é outro problema sério. A vida dele está no celular. Celular é tudo. Pois é, está tudo lá, como faz? A população tem ajudado também nesta luta aí para preservar a segurança, para se ter essa sensação de segurança que foi dita aqui. Muitas vezes a gente recebe a colaboração da população, muitas vezes não. Então, às vezes, andando no aeroporto, a gente orienta, por favor, o senhor está com essa bagagem? Alguns são receptivos, muito obrigada por me alertar, outros não. Ofendidos. Outros ficam ofendidos, agressivos, eu estou olhando. E não. Tem uma cartilinha também, digamos assim, para o turista, para ele saber que não pode andar com o vidro aberto, mesmo estando quente, é melhor ligar o ar-condicionado, porque é muito fácil passar um motoqueiro e levar o celular, levar um laptop.
Carteirinhas já aconteceram várias, fizemos várias, né? Fizemos no DEATUR, sempre bom fazer. uma que vai ser reeditada, mas tem num site oficial da cidade de São Paulo, lá Visite São Paulo, está online lá as dicas de segurança que alguns anos atrás foi feita pelo DEATUR. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas antes vou convidar, você também participa deste programa Assembleia Segurança, mandando a sua sugestão, sua história ou sua crítica para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Assembleia Segurança vai fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta no programa Assembleia Segurança, hoje recebendo o deputado Coronel Telhada, do PSDB, e a delegada, a doutora Fernanda Erbella, que é da 2ª DEATUR, o assunto turismo e segurança pública. Deputado, importante falar, comentávamos aqui no intervalo, da violência, né? Quando ela chega nestas casas, vamos dizer assim, no caso um hotel e tudo mais, quando ela alcança o turista, falávamos aqui exatamente da questão das câmeras de segurança, e eu tenho que lembrar aqui o nosso telespectador, o senhor tem 2 projetos de lei, o PL 556 de 2016, que trata da instalação de câmeras em transportes coletivos intermunicipais e similares. E tem ainda o projeto de lei 474, que trata também da instalação de câmeras em casas noturnas e estabelecimentos similares. O efeito que tem a imagem que é propagada nessas câmeras, elas também ajudam, colaboram com a segurança? Olha, circuito interno de TV, o CFTV, ele é muito importante porque quando o cidadão ele sabe que ele está sendo identificado, ele está sendo vigiado, o famoso Big Brother, né? Quando ele sabe que ele pode ser identificado, qualquer pessoa, nós mesmo aqui, nós temos uma atitude, mas quando nós estamos em frente às câmeras, nós já sentamos de maneira diferente. Tem uma postura diferente. A gente se arruma, eu sou meio maloqueiro e ainda passo batido, né? Mas o pessoal fica tudo certinho e tal. E eu mesmo, a gente procura se policiar no que está falando, é normal. Então, se nós que estamos acostumados a fazer isso, nos policiamos, você imagina o cara que quer cometer um crime, quer fazer alguma coisa errada. Com certeza ele vai ficar muito cauteloso, ele vai evitar. Então, sem dúvida, a imagem é um fator preponderante para identificar, para localizar, para se investigar um crime, para se usar a inteligência. Esses projetos, casas noturnas, todo turista, em qualquer lugar do mundo, ele quer conhecer um restaurante, ele quer ir numa casa noturna. Todo turista, em qualquer parte do mundo, ele vai andar num ônibus turístico, ou ele pega um ônibus de linha, ou ele pega um ônibus intermunicipal, interestadual, para fazer seus deslocamentos. Se nós tivermos imagens disso, nós teremos, sem dúvida, uma melhoria na segurança. Só que você fala em melhoria, mas você fala em gasto também. Todo mundo pula fora, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Ninguém quer investir. Quando acontece um problema que nem aconteceu, você agora há pouco lembrou, no Rio de Janeiro, a senhora falou, né? Num turista argentino que foi morto. Turista argentino, as câmeras, ele saiu de um bar, brigou talvez com brasileiros lá, é claro, e levou um soco, caiu, bateu a cabeça no chão e morreu. Olha só, uma besteira, uma briga, às vezes por causa de uma namorada, por causa de um olhar torto, por causa do esbarrão, tirou a vida de um jovem, poderia tirar a vida de qualquer pessoa. Um atleta, entendeu? Futebol de salão, e esses que fizeram isso foram identificados, foram presos, foram, enfim, responderão pelo que fizeram, graças simplesmente à imagem. Se nós não tivéssemos a imagem, sim, com certeza não teria isso. Então, sem dúvida, a imagem, creio que a doutora Fernanda concorda comigo, é primordial para o êxito policial. O que eu acho sensacional, eu acho que é facilitador na investigação, em tudo, mas eu acho que hoje a gente não pode pensar só nas câmeras também de forma estanque, falar, ela pertence àquilo. Temos que compartilhar isso e compartilhar isso com a polícia, né? Então hoje é possível, através do nosso Centro Integrado de Comando e Controle, que pertence à Secretaria de Segurança Pública, que foi um legado, um ganho da Copa. Sim. Ele começou a funcionar na Copa e hoje ele funciona, que é o que? O compartilhamento de imagens, né? Então, a pessoa que tem o privado, ela quer também repassar isso à polícia. Então, isso é muito importante, a gente não ter somente dentro de um ônibus, mas isso seja compartilhado em tempo real para também a polícia ver como funcionam hoje as câmeras de rua. Eu acho excelente. Falando em imagem, não sei se o Bira tem aí. Bira, não sei se você vai achar facinho. Eu tive quando eu chamei esse assunto aqui na Assembleia, Jorge, foi porque uma das últimas ocorrências minhas na Polícia Militar foi dentro de um hotel, de um flat. Eu estava comandando o 7º Batalhão, era tenente-coronel, não sei se a senhora lembra disso. Eu tive um tiroteio dentro de um flat, onde morreu um rapaz de 19 anos.
Aliás, me causou até muito pesar essa ocorrência, porque na época, meu filho, tinha 22, 23 anos, esse era mais jovem que meu filho, olha só, isso foi estranho para mim. E acabamos prendendo um outro indivíduo que eles já tinham roubado o flat. Eu não sei se o Giba tem essa imagem aí. Vamos acho que era legal até para ilustrar o que é o problema grave, que é roubo em hotel, flat, etc. Vamos às imagens. E virou, eu atirei no escuro. Eu não sabia se tinha acertado ou não o indivíduo. Que merda, né? Foi de velho, rapaz, não tem mais... A gente é criado para salvar vidas, a gente é criado para preservar vidas. Quando você mata, é como se arrancasse um pedaço da gente também. É muito complicado isso. Uma pena mesmo. Mas... Pois é, deputado, é uma pena, mas a violência alcança todos os espaços como água. Inclusive os hotéis, foi o caso dessa ocorrência. Nesse caso específico, quem quiser ver essa ocorrência, só entrar no YouTube e colocar Coronel Telhada. Essa ocorrência ela é bem mais longa, fizemos só um trecho aqui. Essas imagens aconteceram porque eu sempre trabalhei muito com imprensa na Polícia Militar, sempre trabalhei muito com programas de televisão, e justamente nesse dia eu estava indo para uma ocorrência, para uma reunião, e tinha uma equipe de televisão me acompanhando, e acabou acompanhando toda a prisão do indivíduo, tanto que nas imagens você vê o indivíduo caído no chão, eles já haviam feito vários cidadãos de refém, haviam usado aqueles esganagato, aqueles de plástico, uma algema de plástico, eles iam roubar todo o flat, eles tinham pego 5, 6 pessoas. Então se a PM não chega, se a polícia não chega de imediato, a gente não sabe qual seria o resultado disso. Infelizmente houve a morte do marginal. Infelizmente nada. Bem feito, o vagabundo foi pro saco, o termo exato, porque é um cara menos para me encher o saco, entendeu? Porque é que eu falei da arma. Quantos crimes mais esse cara cometeria? Ele morreu, culpa dele, quem mandou ele sair armado? Quem mandou atirar em mim? Da próxima vez, se ele voltar cachorro, ele vai pensar bem no que ele vai fazer. Então, não dá para ter dó dessa raça. Ele entra num hotel, rende pessoas, mulheres, como a doutora Fernanda aqui, fisicamente não é uma pessoa que tem o nosso físico, é uma pessoa frágil, aponta a arma para uma mulher, rouba uma mulher, quando não há violência sexual. Então, não dá para ter dó dessa raça. A sociedade precisa entender que nós temos que agir forte contra esses vagabundos. Causa um trauma, inclusive, espanta turistas, né? Uma situação dessa, doutora. O que a gente vê assim, não é só aquele momento, né? Aquele momento acabou para a polícia, ela prendeu, está preso, vai para a justiça, mas para aquela vítima, às vezes o trauma dura anos, né? E talvez nunca passa. Então, assim, ela é lesionada também, a vítima. Mas não seriam lugares de muita paz, de muita tranquilidade? Eu digo isso porque também aconteceu em São Paulo durante um tempo, aqueles assaltos a restaurantes. E os restaurantes a gente pode dizer que são os templos né? Exato. Da nossa culinária, da nossa gastronomia, né? Então, como fica, por exemplo, a figura de um proprietário de hotel, né, que tem essa vulnerabilidade? As portas estão abertas, quando normalmente as grades, as concertinas tomam conta, né? Por aí afora. O Jorge mesmo, ele está perguntando da resposta, né? Você lembra quando teve esse problema dos hotéis, doutora Fernanda? Dos restaurantes, perdão. A gente mesmo ficava preocupado em restaurante. Eu falei, eu ando armado direto. Quantas vezes eu estava com a minha família dentro do restaurante armado e ligado na porta, para ver quem vai entrar. A senhora acho que passa pela mesma coisa. A gente que é polícia duvida que a doutora não ande armada também e atenta. Porque se for detectada que ela é uma delegada de polícia numa situação, com certeza ela vai ser morta. Vai pagar um alto preço. Vai ser morta. Não haja dúvida disso. Ou no mínimo vai ser humilhada, vai ser espezinhada. Então nós temos que estar sempre pronto para a luta. Agora, você lembra que naquela época todo mundo ficou receoso nos restaurantes? Houve uma queda no comércio. Um duro golpe. Duro, terrível, para todo mundo. Para todo mundo. Doutora. O que eu reparo é que assim, a pessoa que está em algum lugar abrigado e geralmente de lazer, seja num shopping, seja num restaurante, num hotel, num aeroporto, ele está com uma sensação de segurança. Sim, exato. Então, esse realmente é um fator surpresa se alguém entra, porque ele está com uma sensação de que ele está no seu momento de lazer e está num local abrigado e que teoricamente não haveria, né? Sim. Então, o que a gente tem a falar é que essa parte da iniciativa privada tem que também colaborar. Então, se tivermos aí as câmeras, como o coronel disse, são fatores que ajudam, colaboram aí também para inibir a criminalidade e pós-ocorrido o crime também auxiliar na descoberta da autoria. Por favor, gancho. Por favor. Olha, o que ela fala é de uma suma importância. A gente tem que ouvir as palavras e prestar atenção no que as pessoas falam, né? Quando a sociedade, o serviço privado, as empresas, os restaurantes, hotéis, etc., participam da segurança, quem ganha
além da sociedade, é o próprio negócio. Sim. Você falou agora dos restaurantes. Quando os restaurantes estavam sendo roubados, ninguém mais ia para restaurante. Então, se ele investe na segurança, ele pode ser que no começo ele até tenha um gasto financeiro, mas o retorno para ele passa a ser muito bom. Porque as pessoas confiam no serviço. A mesma coisa do hotel. Eu vi isso do Coronel Adilson falando exatamente isso. Olha, e segurança não é gasto, é investimento. Você vai trazer o retorno disso. Você já viu o hospital? Lembra quando a gente vê uma ocorrência, por exemplo, de um bandido que é socorrido num pronto-socorro da vida e os outros criminosos entram lá para matar o cara? Já aconteceu isso várias vezes. Sim. Isso é terrível. Você está dentro do hospital, você está doente, você está operado, você está num momento de vulnerabilidade terrível com um parente, um ente querido. De repente acontece uma situação dentro do hospital. Sim. É uma situação imaginável. Uma paradoxal. É o limite entre a vida e a morte. É uma violência. Então, os hospitais hoje, a gente está falando de hospitalidade, e os hospitais parecem hotéis hoje. Até os grandes hospitais, para realmente ter um retorno, eles estão trabalhando. Foram retrofitados, se pode falar assim. Tem que ser. Doutora, eu queria seu comentário sobre isso e também sobre os grandes eventos que a senhora acompanhou muito bem. Ou seja, quando muita gente conflui para o mesmo lugar. Eu tenho que lembrar aqui, o Ministério do Turismo, dados da Embratur, 2016 o Brasil recebeu 6,6 milhões de turistas estrangeiros, número que representa 4,8% a mais do que em 2015. Um recorde para o país, segundo o Ministério do Turismo. A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro, inclusive com jogos aqui em São Paulo, contribuíram aí para o resultado. De acordo com o Ministério do Turismo, esses estrangeiros trouxeram, sabe quanto? 6 bilhões de dólares para a economia nacional. 21. Só estrangeiro, né? Só equivalente a 21 bilhões. Só essa injeção de dinheiro já não justifica cuidar melhor da segurança? O que eu tenho a fazer um breve comentário aqui é que a própria Constituição falou isso. É simples, é só a gente ler a nossa Constituição. A segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Então é importante vamos sublinhar, direito e responsabilidade do cidadão. E temos várias formas da comunidade, da sociedade participar da segurança também. Uma delas são os consegues. No âmbito agora da Secretaria Estadual do Turismo, da qual eu sou conselheira, represento a Secretaria de Segurança, criamos a Câmara Temática de Segurança para o Turismo, para discutir isso. Sim. Então é a proximidade entre o público, o privado, as instituições, saber do que eles esperam da segurança, saber o que eles podem auxiliar a segurança, acho isso extremamente importante. Em relação aos grandes eventos, foi um grande desafio para o Brasil, né? Começamos aí com a Jornada Mundial da Juventude, que até para o nosso estado foi assim, algo que o Papa não tinha previsto inicialmente a sua vinda para São Paulo, ele ia apenas para o Rio de Janeiro, e de repente ele quis ir a Aparecida, ele é devoto de Aparecida, quis ir para Aparecida. E a polícia rapidamente, a parte de defesa também, o exército, tudo rapidamente conseguimos aí preparar a chegada do Papa, foi o grande primeiro desafio. Na Jornada Mundial da Juventude. Na Jornada Mundial da Juventude, né? Primeiro foram os Jogos Pan-Americanos, depois Jornada Mundial da Juventude, seguido pela Copa, Olimpíadas e Paralimpíadas. Então eu acho que passamos aí por grandes desafios. E entre todos esses, para o nosso estado de São Paulo, e principalmente para a capital de São Paulo, eu não tenho dúvida de que foi a abertura da Copa, né? Foi um momento extremamente tenso, recebemos aí vários chefes de estado. Sim. A nossa responsabilidade era realmente enorme, um desafio, um grande evento desse, e a polícia mostrou seu valor. Sim. E mostrou não só a cidade nos funcionou números, bem, né? Em 21 minutos, chilenos, croatas saíam da Estação da Luz e estavam lá no Itaquerão. Isso tudo, a parte de mobilidade e tal, mas em relação à segurança, o que eu digo é que os números falaram por si, foi realmente um esquema muito bem montado que funcionou. E o que eu acho mais importante, sabe o que é? O que ele deixou de legado. E o legado não foi físico, o legado foi o treinamento que os policiais receberam e também a relação entre as polícias. Nós tivemos que, todas as entidades de forças de segurança, tivemos que sentar juntos e trabalharmos juntos. E funcionou tão bem, foi muito bacana. Então, é o grande legado aí que eu acho que a Copa deixou para as forças de segurança. Foi extremamente importante, interessante e até hoje um grande network, todos se conhecem, trabalham juntos porque sentaram, trabalharam, cada um respeitando a sua atribuição. Esse é o verdadeiro legado, né? Foi, e foi muito interessante. Preço. O que o senhor ouviu, seu filho trabalhou lá em Itaquerão, deputado? Meu filho é da tropa de choque, né? Sim, mas ele trabalhou lá no Itaquerão, trabalhou em todos os eventos que aconteceram em São Paulo, meu filho e meu genro. Eu tenho um genro que é tenente da Polícia Militar,
E ele estava justamente na época no Batalhão Copa. E como foi que é um essa batalhão que foi criado, o Batalhão receber? Copa foi criado, um batalhão de vários policiais de várias outras unidades, criou-se um batalhão especificamente para trabalhar na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Olha, a Fernanda estava falando, eu estava pensando aqui, que interessante, né? A gente esquece, são tanta loucura, tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Mas qual o problema que houve nessa época? Me fala. As manifestações. Sim, mas foram isso. Mesmo as manifestações foram assim uma levadas na boa, conseguiu. Sim. Não houve problema. Aí quando você fala assim, não, mas teve um fulano que foi preso com uma bomba lá no Rio de Janeiro. Teve. Teve cara que foi preso com bomba, teve cara que tentou fazer atentado, teve. Mas tudo isso foi fechado, foi abafado, foi tomado providências pelas forças de segurança. Dentro do esperado também, porque tudo tem um planejamento. Sim, dentro do esperado, lógico que é esperado. Mas eu né? queria dizer o seguinte, você vê que interessante, toda essa missão executada de uma maneira exemplar, em momento nenhum foi se dado o devido valor às forças de segurança. Então o que a gente fala, novamente aquele assunto, que quando a segurança ela é bem feita, ninguém valoriza. É interessante isso, né? Bom, o ministro do Turismo, em artigo recente publicado no Jornal Folha de São Paulo, fala do programa Brasil Mais Turismo. Eu li atentamente esse programa no site do Ministério e não se fala em segurança. Se fala em melhorar o acesso, a questão do visto eletrônico, todas as cautelas com o turista, mas pouco se fala em segurança. Eu imagino como ficam as empresas, as operadoras turísticas. Quem já viajou para fora de São Paulo também tem essa sensação de passar num lugar e saber que há muitas ocorrências por ali. Se sair do traslado, se sair do ponto a ponto, corre risco. Não sei como é que é aqui em São Paulo e como é que é a sua visão, doutora, em termos de turismo, da indústria de turismo, como ela responde à questão da insegurança. Eu acho que quando a gente fala em segurança para o turista, ele não vai só na violência. A gente tem que pensar num todo, por isso que contempla até o visto. A pessoa que chega ao país não tem visto, é um problema de segurança, né? Vai bater na Polícia Federal e terão implicações. Então, eu acho que a segurança, ela é de uma forma bem ampla e deveria sim ser contemplada pelos estudos aí do âmbito de Ministério do Turismo, tudo, ela tem que ser atacada. Mas a gente não pode esquecer que todos têm direito à segurança, né? Então a gente não pode focar só na segurança para o turista. Nós que somos moradores temos direito, o turista tem direito, aquele que vive aqui de fora tem direito. Então a gente tem que pensar na segurança pública para todos, né? Sim. Então assim, a gente tem suas especialidades, como por exemplo uma delegacia especializada ao atendimento de turista, mas a segurança ela tem que ser pensada e repensada como um todo. A criminalidade muda, a criminalidade, hoje temos assim crimes terríveis, virtuais, né? Alguns anos atrás a gente não pensava nisso, então a gente tem que estar sempre se atualizando, a segurança tem que ser pensada, repensada como um todo, não só assim... Eu digo isso porque, segundo o Ministério do Turismo, há uma meta ambiciosa até 2022 de dobrar a quantidade de turistas estrangeiros de 6 para 12 milhões, e principalmente o que eles gastam aqui, de 6 bilhões para 18 bilhões, chegam a 19 bilhões de dólares de investimentos, ou seja, para o turista ficar mais tempo aqui. Mas quando, por exemplo, nossos parceiros argentinos, que vêm tanto para o Brasil, vê uma imagem daquele jovem sendo morto, né, a chutes, isso também não depõe contra o turismo, quer dizer, contra o brasileiro cordial, né, daquele que bem recebe e tudo mais. Essas imagens também não chocam lá fora, parece que todo esse esforço aqui, parece que vira enxugar gelo, não é, doutora? Sem dúvida, a gente vê que tem jovens que são mortos da mesma forma, mas um caso de um estrangeiro tem uma repercussão interna e externa, né? Sem dúvida isso traz uma preocupação, traz uma sensação de insegurança, mas o que tem que ser feito, eu acho que é uma resposta rápida, o que me parece, eu não conheço porque é em outro estado, Janeiro, o que me parece que foi feito, né? E o bem acolher, né? Então, as delegacias do DEATUR tentam fazer isso. Se um turista teve algum tipo de criminalidade, foi vítima de algum crime, a gente tenta dar o acolhimento. Por isso tem uma delegacia do turista. Então a gente tenta fazer o encaminhamento para os consulados, para ele conseguir fazer um novo documento, porque ele fica completamente indigente se leva. Ele está num país estrangeiro, sem dinheiro, sem documento, sem contato, sem o seu celular. Tentamos aí, e na época da Copa a gente fez bem feito isso, um banco de talentos para saber os policiais que são fluentes em línguas, para que ele possa ser compreendido, de que ele possa ser recebido na sua língua. Então são formas de que a polícia tenta aí se aparelhar para bem receber o turista, né? Lógico que a gente fica chateado, quem recebe, quem convida para sua casa quer receber, quer que a pessoa volte, né? Então realmente não é o que ninguém quer, nem
Ninguém, nenhum turista, nenhum policial, nenhum morador da cidade quer mal receber um turista. Sim. Deputado, já estamos ultimando o nosso programa, mas é importante falar. São Paulo está preparado para isso? Tem feito a lição de casa? O secretário Laércio Benco falou de ampliar também a questão dos municípios turísticos. As instâncias são 70, são outros 140 que serão credenciados municípios de interesse turístico. São Paulo tem feito a sua parte em termos de divulgação do turismo, de exploração do turismo, de receber bem os turistas estrangeiros e inclusive os nacionais? São Paulo tem procurado fazer bem a lição de casa, mas não chegou no ideal ainda não. Em matéria de turismo, eu acho que tem se desenvolvido muitas coisas, há muitas boas intenções, muitos bons programas, mas em relação à segurança, não. A segurança, ela não tem sido valorizada da maneira devida, não tem sido incentivada, não há um aumento de efetivo, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, não há incentivo monetário para o trabalho policial, enfim, não se valoriza a segurança. Eu quero dizer uma coisa a todos vocês aqui, o Brasil é o país mais babaca do mundo quanto à segurança. Não existe país mais babaca em relação à segurança que o Brasil. Porque quando você fala em segurança, automaticamente, doutora, me desminta, nós remetemos ao regime militar. Vamos falar, não, isso é coisa de milico, isso é coisa de ditadura, aqueles babaca que não tem o que falar, ficam dizendo isso aí. Até quando surge o problema, que a primeira coisa que ele quer é ligar um 90 para chamar a polícia. Aí ele acha que precisa de segurança. Então no Brasil a cultura tem que ser mudada. Quando se fala em segurança, como tudo que nós dissemos aqui, é um assunto imediato para ser pensado, para ser incentivado. Se for realmente dobrar o que eles querem dobrar no turismo, como eles pretendem, eles precisam melhorar em muito, não a segurança. Porque a segurança ela existe e ela é eficaz. Eles precisam aumentar em muito o apoio à segurança, o incentivo à segurança, a cultura de segurança. O povo precisa mudar a cultura, as instituições precisam mudar a cultura, a mídia precisa mudar a cultura, porque sem segurança não há democracia. Sem polícia não há democracia. Que o digam os estados que tiveram problemas sérios, a gente até lembrou aqui, né, doutor? O Espírito Santo que recebe tantos turistas sem polícia, quer dizer, quebra uma empresa. Quebra, exatamente. Só tenho 2 minutos para encerrar essa conversa, 2 minutos, o que faltou dizer e como, digamos assim, a polícia pode colaborar com o trade turístico, trazendo sugestões. Eu acho que quando há um concerto de interesse, essa coisa flui, né, doutora? Eu acho que o mais importante já dissemos aqui, né, e eu bato na mesma tecla, porque eu acredito muito nisso, que é a proximidade do público com o particular. Ninguém é bom sozinho, né, todos somos bons juntos. Então, eu acho que essa proximidade, a polícia conhecer realmente o problema do trade turístico, o problema do turista, nós, dentro da nossa limitação, saber o que podemos alcançar a isso, o que podemos melhorar. E eu sempre uso exemplos tão pequenos, eu acho que todo mundo pode se ajudar. Por exemplo, a gente via numa cidade do interior, que sempre tinha um furto no mesmo local, que era um monumento muito famoso da cidade. Um simples poste de luz resolveu, faltava iluminação, ali acabaram os roubos naquele local. Então, são ações pequenas, ações pequenas, a municipalidade colaborar. Então são às vezes ações pequenas que a gente consegue juntos combater a criminalidade e queremos muito bem receber os turistas. Muito bem, obrigado, doutor. O que faltou dizer? O deputado que vai encerrar esse programa Assembleia Segurança. Porque ela falou aqui que eu posso acabar. Não, eu queria agradecer à doutora Fernanda pela presença, uma pessoa que nós conhecemos há muitos anos, conhecemos a capacidade. É um assunto que não para aqui. Se fala em segurança... Foi só o lançamento do pacote do programa. O senhor recebeu aqui o Jarbas Favoritos, recebeu o Bruno Mori, todo o trade turístico. Esse assunto, Jorge, é um assunto de segurança, hospitalidade, turismo. É um assunto que poderia gerar inúmeros outros programas, porque são assuntos dos mais variados possíveis. Por exemplo, você pega hoje vídeos, pequenos vídeos no WhatsApp, na internet. Se nós lançássemos aqui 5, 6 vídeos no programa, poderíamos discutir por onde foi que errou, o que poderia ter sido feito para evitar, qual a atitude do cidadão, do turista, enfim, é um assunto muito variado. É um assunto que nós ficaríamos programas e programas, horas e horas discutindo. Mas é um assunto interessante que o cidadão tem que entender. Não só para ele, quando ele for o turista, mas para ele enquanto cidadão recebendo o turista. Então é importante que ele entenda a participação das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas municipais, as Forças Armadas, a Polícia Federal, enfim, todas as forças de segurança trabalhando em conjunto com a sociedade. Aí sim nós tentaremos, aí nós conseguiremos um pouquinho melhor atender os nossos turistas. Tem que lembrar que a indústria do turismo é que gera mais emprego e rapidamente com menor investimento. Quer dizer, essa talvez seja a saída
para sair Quanta gente para desempregada crise, né? que podia estar aproveitando essa deixa, na verdade, o país melhoraria com certeza. Não se substitui por máquinas. Não. É isso, turismo. Bom, chegamos ao final. Você também participa, manda sua crítica, sua sugestão, sua história para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Doutora Fernanda, muito obrigado, viu? Volte mais vezes aqui. Foi um prazer conversar com a senhora aqui na TV Assembleia. Deputado Coronel Telhado, não precisa nem falar. Estamos né? sempre juntos aí. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Assembleia Segurança. Eu espero você.